Vamos à correção agora da atividade Goiás Vem Neném, questão número 1. Nós temos primeiro um poema modernista, né? Legado. Que lembrança darei ao meu país, que me deu tudo que lembro e sei, tudo quanto senti? Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu, minha incerta medalha e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros? Eu? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu, a vagar taciturno entre o talvez e o si. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma. E que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso, na vida restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. Bom, aí vem, é compatível com o poema de Drummond o que se encontra na seguinte alternativa. Bom, ele realiza um balanço entre decepcionado e irônico, né? Porque ele vai falando de tudo que, não deixarei de mim nenhum canto radioso, quer dizer, ele acaba desdenhando da própria situação dele enquanto poeta, não é isso? Bom, e também ele usa no seu recurso poético essa referência a um dos seus maiores poemas, que no caso é No Meio do Caminho, ou seja, no meio do caminho tinha uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho, que há uma menção aqui, né, na última estrofe. Quanto à questão 2, o trecho a seguir pertence a São Bernardo de Graciliano Ramos. Nós já conhecemos São Bernardo, né? Vai contar a história justamente do Paulo Honório e da Madalena, né? São os personagens principais, no caso o principal, Paulo Honório. Bom, procurei Madalena e avistei-a, derretendo-se e sorrindo para o Nogueira, num vão da janela. Confio em mim, mas exagerei os olhos bonitos do Nogueira, a roupa bem feita, a voz insinuante. Ele mesmo confessa que exagerou nos atributos que ele deu ao tal do Nogueira. Pensei nos meus 89 quilos, neste rosto vermelho de sobrancelhas espessas. Cruzei descontente as mãos enormes, cabeludas, endurecidas em muitos anos de lavoura. Misturei tudo ao materialismo e ao comunismo da Madalena e comecei a sentir ciúmes. A gente sabe que ele é um livro narrado em primeira pessoa, né? E nós sempre temos que desconfiar desses narradores em primeira pessoa, e a gente sabe que ele desconfiava da Madalena, não é isso? Então, acerca do ciúme do Paulo Honório, pode-se concluir que ele está relacionado justamente a quê? Ele se sentia inferior à Madalena porque ele não tinha a cultura que a Madalena tinha, ela era professora, lembram? E ele era um semi-analfabeto, podemos dizer, né? Então, essa sensação de inferioridade diante da instrução de Madalena e um sentimento de posse que reproduz a relação como propriedade. Então, ele enxergava a Madalena como propriedade dele, portanto, letra A. Bom, porque as águas deste lugar ainda são espraiadas para o alvoroço dos pássaros, presos espraiados dessas águas com as suas beijadas garças. Nossos rios precisam de idade ainda para formar os seus barrancos para pousar em seus leitos. Penso com humildade que fui convidado para o banquete dessas águas, porque sou de bugre, porque sou de brejo. Acho que as águas iniciam os pássaros, acho que as águas iniciam as árvores e os peixes. E acho que as águas iniciam os homens, nos iniciam e nos alimentam e nos descedentam. Louvo esta fonte de todos os seres, de todas as plantas, de todas as pedras. Louvo as natências do homem do Pantanal. Todos somos devedores dessas águas, somos todos começos de brejos e de rãs. E a fala dos nossos vaqueiros carrega murmúrios destas águas. Parece que a fala de nossos vaqueiros tem consoantes líquidas e carrega da umidez as suas palavras. Penso que os homens deste lugar são a continuação destas águas. Então percebam que do início ao fim ele vai enaltecendo as águas do lugar, não é isso? Bom, considerando no contexto das tendências dominantes da poesia de Manuel de Barros, no livro Águas, pode-se afirmar que a gente percebe o quê? Que ele sempre está falando sobre as águas do início ao fim e há uma certa preocupação com o meio ambiente. Portanto, é a letra B. Percebe uma comemoração às águas e ao meio ambiente. O Farrista, um outro poema modernista, né? Esse já de Murilo Mendes, e a gente vê o Farrista. Quando o almirante Cabral pôs as patas no Brasil, o anjo da guarda dos índios estava passeando em Paris. Quando ele voltou de viagem, o holandês já estava aqui. O anjo respira alegre.
Não faz mal, você é boa gente, vou arejar outra vez. O anjo transpôs a barra, diz adeus a Pernambuco, faz barulho, vucu vucu. Tal e qual o Zeppelin, mas deu um vento no anjo, ele perdeu a memória e não voltou nunca mais. Olha só, aqui ele faz menção ao descobrimento do Brasil, quando ele fala sobre o Almirante Cabral, ou então portugueses, né, Pedro Álvares Cabral, então descobrimento do Brasil. Fala que nesse momento o anjo da guarda dos índios foi passear em Paris nesse momento que os portugueses lá atracaram. Por isso a gente a gente conhece a história do Brasil, como tudo aconteceu, não é isso? Ele fala também sobre a invasão holandesa em Pernambuco e que dessa vez o próprio anjo mesmo não faz mal, isso é boa gente. Foi embora, recebeu um ventinho e não voltou nunca mais. Então o que é dos índios hoje? Né? Então, aqui a pergunta. A obra de Murilo Mendes situa-se na fase inicial do modernismo, cujas propostas estéticas transparecem no poema por um eu lírico que... Uma característica dos poemas modernistas da primeira fase é que eles acabavam quebrando certas ideias pré-estabelecidas da nossa colonização, não é isso? Então, aqui ele remonta ao colonialismo quando fala do Almirante Cabral, do português, né, da invasão que houve dos portugueses ao Brasil, depois a invasão holandesa, né? E assente sob um viés iconoclasta, ou seja, ele procura destruir determinadas crenças, aquele romantismo, aquele floreamento. Nossa, o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Isso até nos soa com o lirismo, né? Na primeira fase do ensino fundamental. Então, quando ele quebra essas rupturas, quando ele quebra essa ideia já pré-estabelecida, né? Ele está quebrando, voltando a esse colonialismo, só que quebrando, né? Iconoclasta é a característica de quebrar, de romper com o que é dito que é certo e que é correto. Tô gravando. Bom, em relação às outras, o Brasil não era mais visto como agrícola? Ele era visto como agrícola sim, né? Diante do que foi exposto, tá? A questão dos laranjais, então já vem a zona rural. Então ele era visto como agrícola, então esse aqui, ó, não mais era visto, ele era visto como agrícola sim. Ele era visto como arcaico com relação ao retardatário social e economicamente? Ele não era visto? Ele era visto como arcaico sim, tá? Ele era provinciano, caipira? Sim, porque também remonta essa questão do subúrbio já em contato com a zona rural. E ele não era mais visto como rural, ele era visto como rural, ele só não era visto como novo. Mas, perceberam a contradição aqui? Por isso que essa questão aqui ela era difícil de ser entendida na hora de ser solucionada. Então você teria que entender os dois contrapontos que aparecia, prestar bastante atenção no que era dito aqui, para poder então entender qual era o enunciado. Então, novo, ele não era visto como novo, porém, era visto como desenvolvido. Questão 7. Em Memórias do Cárcere, lê-se a seguinte passagem, em que Graciliano Ramos, preso em 1936, recorda a prisão que sofreu 6 anos antes, né? Chegamos ao quartel do 20º Batalhão e estivera ali em 1930. Envolvera-me estupidamente numa conspiração besta com um coronel, um major e um comandante da polícia. E 24 horas depois achava-me preso e só. Pensando nessas coisas, desci do automóvel, atravessei o pátio, que em 1930 via cheio de entusiastas enfeitados com braçadeiras vermelhas. O que remonta ao quê? O comunismo, né? Se todos os sujeitos perseguidos fizessem como eu, não teria havido uma só revolução no mundo. Revolucionário chinfrim, ou seja, comunista chinfrim eu era, né? Porque ele remete sobre essas braçadeiras vermelhas aqui. As minhas armas, fracas e de papel, só podiam ser manejadas no isolamento. Aí a questão vem. A prisão em 1936, o autor de Memórias do Cárcere, relaciona-se ao contexto histórico em que se insere um movimento conhecido como intentona comunista, porque remonta ao comunismo, justamente nessas braçadeiras vermelhas, né? O vermelho é socialismo, comunismo. Então, essa intentona comunista que serviu de pretexto para o governo desencadear violenta repressão a todos os participantes e simpatizantes do comunismo, ou apenas suspeitos de simpatizar e aos inimigos do regime, tá? Então, a letra D.
Na questão 8, nós temos mais um poema modernista. A rua. Bem sei que, muitas vezes, o único remédio é adiar tudo. É adiar a sede, a fome, a viagem, a dívida, o divertimento, o pedido de emprego, a própria alegria. A esperança é também uma forma de contínuo adiamento. Sei que é preciso prestigiar a esperança numa sala de espera, mas sei também que a espera significa luta e não apenas esperança sentada. Não abdicação diante da vida. A esperança nunca é forma burguesa, sentada e tranquila da espera. Nunca é figura de mulher do quadro antigo, sentada dando milho aos pombos, né? Então percebam que aqui ele fala sobre as dificuldades, o que tem que ser adiado, mas que é preciso ter esperança. Só que essa esperança, não é só você esperar, significa luta e não apenas ficar sentado esperando, tá? E aqui mais uma vez ele busca algumas metáforas, né, para representar alegoricamente essa esperança. Aí nós temos a questão. O poema de Cassiano Ricardo insere-se no modernismo brasileiro. O autor metaforiza a crença do sujeito lírico numa relação entre o homem e o seu tempo, marcada por quê? Obviamente, numa atitude de perseverança. A pessoa tem a esperança, né? Só que ele tem que ter coragem também, né, no contexto de estagnação histórica e social. Você tem que perseverar, você tem que lutar e não só esperar sentado, inerte e parado, como é a questão das outras. Na letra A fala de um olhar de resignação. Você aceitar o que acontece, não foi dito no poema, né? O B, uma ideia de que a esperança do povo brasileiro está vinculada ao sofrimento e às privações? Não, lá fala que essa esperança é feita de luta. Uma posição em que louva a esperança passiva? Também não, elimina-se também. E um estado de inércia, ou seja, parado esperando que as coisas aconteçam, que tudo caia do céu? Não. Então, portanto, a letra A é a correta. Bom, poema do jornal. O fato ainda não acabou de acontecer. E já a mão nervosa do repórter o transforma em notícia. O marido está matando a mulher. A mulher ensanguentada grita. Ladrões arrombam o cofre. A polícia dissolve o meeting. A pena escreve. Vem da sala de lonotipos a doce música mecânica. Bom, aí vem, dentre os traços próprios do modernismo indicados abaixo, o único que o poema de Drummond não apresenta é: aqui tem um registro enfático de velocidade. Sim, as orações são curtas e vão acontecendo uma atrás da outra, mostrando sim dinamicidade, ou seja, tudo muito rápido. Então, dinamicidade, velocidade, sim, ó. A mão nervosa do repórter o transforma em notícia. O marido está matando a mulher ensanguentada grita. Quer dizer, são ações que ocorrem rapidamente, uma logo em sequência da outra. A expressão da simultaneidade dos acontecimentos também, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, também é caracterizado neste poema. Apego aos aspectos cotidianos, sim, coisas que acontecem no dia a dia foram citadas no poema, né? Tudo aqui que foi citado no poema são coisas que acontecem, infelizmente, no nosso dia a dia. Há uma ruptura dos limites entre prosa e poesia? Com certeza. O tom prosaico de conversa, como se estivesse contando fatos e não fazendo em si um poema, é uma ruptura com isso aí. Então, automaticamente, a única característica aqui dessas alternativas que não condiz com o poema é uma paródia da poesia parnasiana antecedente. A gente sabe que a poesia parnasiana é completamente desligada de sentimentos, mas sua principal característica é uma preocupação com contagem de versos, com existência de rimas perfeitas, é arte pela arte. São poemas que não trazem conteúdo, diferente dos poemas modernistas, eles trazem conteúdo. Então você tem que analisar a situação para poder entender um poema modernista. Vamos agora à questão 10. Leia o texto a seguir e responda. Apaixonei-me da aurora, no meu quarto de marfim. Todo dia, à mesma hora, amava só para mim. Palavras que me dizia transfiguravam-se em neve. Era-lhe o peso tão leve, era-lhe a mão tão macia. O trecho acima é do poema O Sacrifício da Aurora, de Vinícius de Moraes. Do ponto de vista da construção poética, ou seja, da técnica de se construir os poemas, pode-se afirmar que a estrofe. Quando a gente fala em técnica de construção poética, a gente fala o quê? De contagem de sílabas, de existência de rimas, né? Então, do ponto de vista, a gente pode afirmar o quê? Que ele constrói-se apenas de rimas emparelhadas? Não. Aqui eu vi, ó.
a questão das rimas. Emparelhada seria o quê, gente? Vamos lembrar? A, B, B, C, C, D, D. Então, emparelhada seria isso, né? Então, aqui não tem, tá vendo? Rimas emparelhadas. Então, essa aqui já elimina a letra A. Apresenta esquema métrico que a caracteriza como redondilha maior. Essa aqui vai ficar para depois. Vamos passar a sequência. Letra C. Apresenta em seus versos apenas rimas alternadas? Não, a gente viu que as primeiras são alternadas. A, B, mas depois, ó, C, D, D, C. Aqui a gente tem interpoladas, tá vendo? Aqui a gente tem rimas interpoladas, tá? Então, a letra C também a gente elimina, tá? Porque ele não apresenta somente rimas alternadas. Apresentaria se tivesse esse esquema aqui. Ou se fosse C, D, C, D, né? Também seria. Bom, letra D. Compõe-se, quanto ao valor, somente rimas pobres? Não, gente. Rimas pobres são caracterizadas por palavras que pertencem à mesma classe gramatical. E a gente observa aurora, substantivo, marfim, substantivo. Hora, substantivo. Mais mim é pronome, já é outra classe gramatical. Dizia é verbo. Neve, substantivo. Leve e macia são adjetivos, então são de classes gramaticais diferentes. Sendo então de classes gramaticais diferentes, as rimas aqui, elas são rimas ricas e não rimas pobres. Lembrando, rimas pobres são, na verdade, o quê? Elas são feitas pela mesma classe gramatical. As rimas ricas são compostas de palavras de classes gramaticais diferentes, que é o caso do poema, tá? Então, essa aqui também tá errada. Tem em todos os versos rimas interpoladas? Também não, né? Interpoladas somente nesse final aqui, como já foi dito. Bom, agora vamos voltar aqui à letra B. Essa aqui que é a correta. Pode-se afirmar que a estrofe apresenta um esquema métrico que a caracteriza como redondilha maior. Para ser redondilha maior, ele tem que apresentar 7 sílabas, cada verso tem que apresentar 7 sílabas ou mais. Para ser uma redondilha menor, tinha que ser menos de 7, tinha que ser até 6 sílabas poéticas. Então vamos aqui, ó. Apaixonei-me dal ró. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deu 7 sílabas poéticas. Lembra a sílaba mais forte? Aurora. Eu conto só até a sílaba mais forte, correto? 7. Então aqui já é redondilha maior. Então aqui, ó. No meu quarto de marfim, né? Marfim. Então, fim é a sílaba tônica. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, obviamente, se já passaram de 6, né? E se eu sair contando todas essas aqui, vão dar de 7 ou mais. Portanto, redondilha maior. Então, 6 sílabas abaixo, até 6, redondilha menor. 7 sílabas a mais, redondilha maior.